Olá! Chegamos à última aula gravada do Master Practitioner. Geratividade. Eu vou falar muito pouco sobre geratividade porque esse tema vai ser foco de praticamente um dia na imersão. Nós vamos ter muitas atividades de geratividade, de colaboração gerativa ou generativa, colaboração básica, colaboração não colaboração. Nós vamos ter muitas destas dinâmicas, dessas teorias, dessas metodologias na imersão, que vão ser feitas em grupo, incluindo os masters que estão indo refazer e os masters que estão se formando agora. Vai ser algo que vai trazer muito mais conteúdo e conhecimento do que a gente fazer individualmente aqui no Pérola. Então vamos lá, geratividade. Esta é a aula 25 e a última aula gravada, ok? Bom, geratividade. Gerativo significa criar um resultado na identidade, lembra dos níveis neurológicos? De alguém, organização, comportamento, consciência interna ou cultural que não existia antes. É gerar algo que não existia antes, algo novo, algo inovador. Muitos não sabem, eu acho que vocês sabem, mas mesmo assim eu vou repetir. Eu sou autora de 2 livros, eu sou coautora de 2 livros, e essa editora, a editora Líder, que fez os 2 livros, o primeiro livro, Ferramentas de PNL, foi para comemorar os 25 anos da PAC. E foi lá atrás, 2015, 16, e eu acho que foi 16, eu não lembro, depois a gente pode olhar no livro. E eu escrevi sobre o chart, sobre a ferramenta chart, como ela pode ser usada. É claro que é muito mais amplo do que aquilo que eu escrevi, porque tinha uma limitação lá, de, se não me engano, era 3.000 caracteres. Só que esse livro foi o primeiro livro de geratividade que a PNL criou no mundo. Inclusive, havia aí um movimento para se traduzir ele para o inglês. Eu não sei se isso acabou sendo levado a cabo ou não, porque a Débora acabou ficando doente, né? Teve a pandemia, a gente teve o livro PNL para Mulheres, depois ela também teve uns outros projetos que ela trabalhava, e ela acabou ficando doente em 2020, que ela deu uma desacelerada nesses projetos. Ela teve um outro livro que agora eu não vou me lembrar o nome, mas ela fez mais um livro desses gerativos, né, com os alunos dela e colegas de trabalho, e depois ela ficou muito doente, ela parou e infelizmente a Débora partiu agora em 2025, no mês de maio. Não está mais entre nós fisicamente, mas ela, junto com a Andrea Roma, a gente tem que honrar. Elas tiveram a ideia de fazer o primeiro livro gerativo e foi muito bom. É um livro que eu super indico para todos. Ferramentas de PNL, eu tenho aqui no Pérola. Também tenho PNL para mulheres, que eu também tenho no Pérola, que o título é para mulheres, mas ele não é para mulheres, é para todo mundo, tá? É que ele foi lançado no Dia das Mulheres. E muitos livros de PNL da editora Líder eu super indico, e em breve a gente vai ter o meu. E também provavelmente vai ser lançado pela editora Líder ou por um outro editor, para fazer um livro sobre um pouco das memórias que eu tenho em quase 30 anos de PNL. Bom, vamos lá. Próximo slide. Colaboração gerativa. Essa página cai fora porque eu ainda não revisei, tá, gente? É a página 285. Significa ter uma performance criativa em um grupo e que o grupo ou organização age de uma forma alinhada e coordenada, criando um todo que é maior do que a soma das partes. Então, é assim, quando a performance individual cria uma performance maior no grupo do que aquela que o grupo teria sem essa participação. Tá? Essa teoria da colaboração gerativa, ela é muito interessante, porque a gente pode observar ela nas organizações. Aqui tem um exemplo para vocês verem. Então, uma performance coletiva, ela pode ter, em um grupo,
ou time de baixa performance, o desempenho do resultado do grupo como um todo é, na verdade, menor do que ele seria se o indivíduo estivesse trabalhando separadamente. Quer dizer que parece que os indivíduos não contribuem para o todo. Cada um está resolvendo fazer o que tem que fazer por si mesmo e não olha para o todo. Já em um grupo ou um time médio, performance, o desempenho do resultado do grupo como um todo é quase o mesmo se os indivíduos estivessem trabalhando individualmente. Mas ainda assim existe uma certa... não existe um prejuízo. Lá no baixa performance existe um prejuízo. Já um time de alta performance, o desempenho e o resultado do grupo como um todo é muito maior que se os indivíduos estivessem trabalhando por si mesmos. O resultado é a colaboração gerativa, é criar algo novo. É quando 1 mais 1 não é 2, é 10, é 20. É quando o grupo se junta e consegue gerar realmente um resultado diferenciado. A gente vê isso em alguns times de esporte. Agora, há pouco tempo, eu estava assistindo ao campeonato de ginástica rítmica. No final de contas, eu fui ginasta e eu adoro. Se estiver passando ginástica artística, para mim Nossa, eu fico ali horas assistindo, sou apaixonada e uma pena que eu não consegui levar adiante porque eu me acidentei, mas é uma paixão. Adoro aquilo, adoro. E, literalmente, assistir uma apresentação de ginástica rítmica, são 5 meninas, onde elas usam bola, argola, massa, elas usam fita, é um exemplo de colaboração gerativa de um time de alta performance. E eu vou colocar no grupo o que pode fazer uma liderança, fazer uma plateia virar um time de alta performance, que ninguém se conhece, ok? Eu vou colocar no grupo depois para vocês. Vamos lá. E depois a gente fala de contabilidade de colaboração gerativa, que a gente vai fazer alguns exercícios para entender bem. Nós vamos falar de inteligências múltiplas, inteligência intelectual, emocional, inteligência relacional e sistêmica. Inteligência intelectual é a mente cognitiva, é nosso cérebro, é a nossa mente pensante. Já a emocional é a mente somática, é o nosso corpo. Coincidentemente, são as 3 mentes, né? E a relacional e sistêmica é a nossa mente campo, é as nossas conexões e relacionamentos. Existe um livro, Múltiplas Inteligências, que eu super indico para lerem, ok? Como é que a gente faz para modelar um grupo gerativo? Um grupo gerativo, nós vamos fazer esse exercício no presencial, tá? Ele está aqui, se eu não me engano, na página, eu coloquei aqui, eu não coloquei a observação que é presencial, mas é presencial, aqui no manual. A gente vai escolher um grupo que tem um comportamento gerativo, vai observar esse grupo, porque, qual o desempenho que chama atenção, quais as qualidades de comportamentos, qual a ação conjunta, quais as qualidades virtuais e em grupo. E eu vou dar um exemplo, por exemplo, agora, do time brasileiro, que foi medalha de prata, até o último minuto. No último minuto, o time, se eu não me engano, húngaro, passou em 1/10. E eles ficaram com a prata. Elas ficaram com a prata. Mas é um time gerativo. Eu dou aquele exemplo. E aí a gente responde essas perguntas. A gente vai fazer isso no presencial, ok? Esse exercício a gente também vai fazer no presencial. A gente vai criar um campo gerativo, que vai liberar algo novo, extraordinário, sem precedentes no sujeito, tá? Nós vamos fazer esse exercício no presencial, tá? E a gente vai usar os neurônios espelhos. E aqui, se vocês perceberem, eu tenho aqui uma observação, eu tenho aqui um link de... sumiu. Eu tenho um link aqui, ó, do YouTube, que eu coloquei, que ele não está funcionando. Depois eu passo para vocês. Mas tem um link do YouTube aqui, que fala justamente desse campo gerativo, que foi uma coisa que eu coloquei que vocês vão gostar de ver, que é muito bonito, é sobre uma escola japonesa,
Depois a gente vai fazer um outro exercício que chama Fonte Nós. A Fonte Nós é criar um estado de recursos através do campo e do movimento natural, onde nós vamos ter duas pessoas fazendo esse movimento. Em seguida, nós vamos fazer um outro exercício, que é o container gerativo. Esse exercício nós vamos fazer com 5 pessoas, mas no final do Master, que vai ser lá na imersão, isso tudo vai ser na imersão, nós vamos fazer esse exercício com provavelmente 7 pessoas. Eu ainda não estou com o grupo fechado, então eu não sei ainda quantas pessoas vão, com certeza, mas é possível que a gente consiga, é quase certo que a gente vai conseguir fazer 7 grupos, tá? São 3, 5, 8. A gente vai fazer 7 grupos de 8 pessoas, tá? Então, desculpa, 3 grupos de 7 pessoas, em alguns 8. Aí vocês vão perceber como é bom esse container generativo. Aí aqui está explicando como é que a gente vai fazer o container gerativo. Tem mais uma explicação. A gente também vai fazer essa afirmação do grupo. Depois vai fazer... Daqui para frente, a gente vai pro presencial, tá? A partir daqui, a gente já vai começar no presencial. De como a gente linka a generatividade com a PNL. Hoje, a PNL, eu li uma frase que é assim, a PNL é o caminho mais curto, eficiente, eficaz, para descortinar ou demonstrar o real potencial do ser humano. Só que, ao mesmo tempo, em mãos más intencionadas, ou mal intencionadas, é um perigo, porque ele vai gerar manipulação. E essa generatividade, junto com a PNL, quebra esse processo de manipulação, porque generatividade é criar aquilo que não existe. A gente quebra esse processo de as pessoas usarem a PNL para manipular as outras, que é uma coisa que ninguém mais quer, infelizmente ainda tem no mercado, ainda tem escolas que ensinam assim. Então, para a sobrevivência, é essencial a capacidade de adaptar-se para o futuro. Nós estamos em constante mudanças e transformação. O movimento em direção a utilizar as habilidades e processos é a generatividade. E a forma proativa de estar preparado para ser eficaz e efetivo com essas mudanças, em lugar de ser reativo, é a generatividade da PNL. Nós vamos fazer alguns exercícios sobre isso. Processos generativos promovem crescimento e evolução. Gerar significa criar algo novo. Eu não falei a página, né, gente? Nós vamos estar fazendo isso. É a página... a partir da página 299, que eu estou falando agora. Usamos para alcançar resultados específicos no presente. Isso é muito importante, a gente criar algo novo para ter resultado no presente. Então, é resultado de curto prazo. Não estão associados a uma situação problema. Não existe um problema a ser resolvido. A gente já está bem, a gente quer ficar melhor. Relacionados a aprender. Lembram dos níveis neurológicos? A gente tem lá o aprender a aprender, que é quando a gente consegue, com os nossos mentores, que a gente aprende a aprender com os nossos despertadores. E pressuposto, as pessoas já possuem os recursos. Nós estamos mostrando para elas aprender a aprender como ter acesso a esses recursos. Encontrar uma estrutura profunda de um recurso para descobrir, criar, enriquecer, ampliar, fortalecer ou até mesmo elaborar. Acordar ou despertar recursos dormentes. Trazer resolução de problemas de forma ecológica e orgânica, ou seja, sem investimento de energia. Através de fisiologia, mente cognitiva, somática, campo e auto-organização de sistemas. Aí vocês vão falar, mas Tati, mas isso aí a gente já conhece lá do Practitioner. E é verdade. Fisiologia, mente cognitiva, somática, campo e auto-organização de sistemas é uma teoria do Practitioner. Só que nós estamos fazendo na prática agora através do modelo SOAR. Lembra do SOAR?
State, Operation and Result. SOAR é o início da inteligência artificial. Quem diria que a PNL foi buscar a inteligência artificial? Bom, aí qual é o processo generativo usando o SOAR? A gente vai fazer este exercício no presencial. Bom, paramos aqui, tá? Na imersão, a gente vai fazer exercício de vícios e compulsões, nós vamos fazer exercício do não consigo, nós vamos fazer das histórias inconscientes, nós também vamos fazer da SPIN. Essa aqui é a foto minha com o Tim, com o Chris Robon e com esse rapaz que eu juro que é senhor, que eu não lembro o nome dele, mas ele é um hipnoterapeuta que ensinou hipnose pro Tim e para a Cris, tá? É uma pessoa muito simpática, eu vou lembrar o nome dele que depois eu falo para vocês, mas ele é uma sumidade em hipnose no Instituto Milton Erickson, ok? Aqui tem a Cris, tem o Tim, mas eu não coloquei ele, aí a gente vai falar da dinâmica do spin, vou explicar para vocês o spin, a gente vai fazer um exercício do spin. Depois a gente vai fazer coalinhamento de níveis neurológicos e eu vou dizer aqui a última frase para a gente encerrar. Quando mais você se organiza do lado de dentro, mais a vida te organiza do lado de fora. E a gente acaba as aulas presenciais aqui com esta frase, que para mim significa tudo. E um convite para vocês. A partir de agora, nós teremos trainer. Eu estou tendo um trainer, não sei se nós vamos começar agora em 2025 ainda, ou se a gente já vai começar ele em 2026, provavelmente a gente vai começar ele ainda em 2025, em novembro ou dezembro, e vocês que são masters estão convidados a fazer o trainer. O trainer é justamente essa frase, quanto mais a gente se organiza do lado de dentro, mais a vida se organiza do lado de fora. E esse é um convite que eu faço para vocês. A partir de agora, tudo é presencial e não haverá aulas online no trainer. Todas as aulas serão presenciais, participar de um practitioner, de um master, para desenvolver o trainer. O convite está a todos. Eu, quando fiz o meu trainer, eu não tinha a intenção de dar aula e depois eu fui pensar nisso só quando eu fiz o master trainer. O aprendizado no trainer é muito grande. Eu aprendi coisas que eu não esperava aprender. Foi o melhor curso de autoconhecimento que eu fiz. E olha que eu fiz muito. O trainer traz uma estrutura de entendimento do potencial que nós temos, dos nossos talentos e das nossas limitações incomparável. E o manual do trainer está assim para ficar pronto. Então, esse é um convite que eu faço para vocês. A partir de agora, é tudo presencial. Boa tarde, boa noite, bom dia e até a próxima aula e até o presencial, gente.